Existem companhias aéreas e aeronaves que fazem um casamento inesquecível. É o caso aqui. VASP e 737-200 é o que você vai ver agora. Opa, e aí, beleza? Enfim, estou muito contente de estar de volta aqui no Panda Aviation, depois de um longo e tenebroso inverno, de uma operação de retina que me deixou AOG, Aircraft on Ground. Não pude voar e foi difícil trabalhar, mas agora estamos voltando. E voltando em grande estilo, voltando para falar de uma combinação, de um casamento maravilhoso, que foi o casamento da VASP com o Boeing 737. Esse casamento começou em julho de 69, quando, numa bela tarde em Congonhas, a VASP recebeu seus 4 primeiros Boeing 737. Sierra Mike Alpha, Bravo, Charlie Delta. E eles chegaram em grande estilo, fazendo passagens rasantes sobre a pista, e logo eles estavam alinhados no pátio de Congonhas. Isso foi um dia antes do homem pisar na Lua. E por falar em pisar, a VASP realmente começou a pisar na era do jato para valer com o 737. Antes ela operou 2 Baku 11s, recebidos ainda nos anos 60, mas não teve grande sucesso com o tipo, apesar das qualidades dos predicados do avião. O jato puro que realmente colocou a VASP para fazer uma diferença na aviação nacional foi o Boeing 737, e esse casamento seria um casamento ininterrupto até o final da companhia. A companhia, como vocês sabem, a VASP, fechou em janeiro de 2005 e de 69 a 2005 os Boeing 737 escreveram lindas páginas na história da VASP. A VASP, como dito, ela recebeu vários aviões, ou a maioria dos primeiros aviões foram todos entregues zerinho de fábrica, voando de Seattle até o Brasil. Esses aviões são construídos na fábrica de Renton, que é uma das várias fábricas que a Boeing tem na região de Seattle, que é lá no noroeste dos Estados Unidos, praticamente na fronteira com o Canadá, no estado de Washington. Então esses Boeings inicialmente chegaram e a VASP realmente começou a desenvolver sua malha e competir para valer por uma posição de destaque na aviação comercial nacional com a introdução do 737, um avião fundamental na história da companhia e explica por que a VASP logo se firmou em segundo lugar dentre as grandes empresas aéreas do Brasil, suplantando algumas concorrentes mais tradicionais. O 737 teve uma importância extraordinária na história da companhia. E o 737 escreveu, como eu disse, algumas das páginas mais legais da companhia. Ele inaugurou serviços, ele robusteceu a malha, ele competiu em pé de igualdade com os Boeing 727 da Cruzeiro, da VASP, da Cruzeiro, da Varig e da Transbrasil. Enfim, ele foi o avião que praticamente marcou a história da VASP na era do jato. Se existe um avião que é sinônimo de jato na história da VASP, é o 737-200. Mas não foi só isso, ele foi polivalente.
ele chegou a operar voos internacionais, por exemplo, esses aviões eram usados até para Buenos Aires em algumas fases da história da companhia. Eles foram usados como cargueiro com grande sucesso, a VASP operou algumas aeronaves como cargueiros puros. E foi uma história incrível que a gente vai ver agora, que a gente vai rememorar através de imagens e que fazem parte de um esforço já de escrever um livro sobre a VASP, que eu tenho certeza que vai agradar e que vai sair em 2021. Vocês vão curtir muito. Bom, aqui a gente começa com uma clássica cena do Sierra Mike Alpha, né? Primeiro 737 do Brasil, avião que está lá abandonado em Vespasiano, Minas. Sierra Mike Bravo teve uma carreira colorida na VASP. Ele primeiro levou passageiros, como você está vendo aí, e depois ele foi transformado em cargueiro, como essa foto aí mostra, e terminou seus dias assim, como cargueiro na VASPEX. Sierra Mike Charlie, o terceiro recebido aí nas cores originais, depois o padrão que foi usado na primeira metade dos anos 80 e finalmente na cor pós-2000 com o logo verde e amarelo. Sierra Mike Delta, avião de vida curta na VASP, apenas 4 anos. Sierra Mike Echo, que sofreu aquele acidente, né? E o Sierra Mike Fox, que foi o primeiro Super Advanced. Sierra Mike Golf com VASP grande na cauda, que foi uma mudança que ocorreu ainda nos anos 70 na pintura. Olha aí o VASPão grande na cauda, né? Quando o avião chegou, a pintura original tinha apenas o Boeing 737 na cauda. Aliás, a VASP colocava o modelo do avião sempre na cauda. Esse é o Sierra Mike Papá, que foi da segunda série de jatos recebidos. A VASP recebeu 5 aviões originalmente, assim. Aí decolando de Guarulhos. Uma dobradinha aí com o Sierra Mike Romeo com a pintura após os anos 2000, ganhou o verde e amarelo no logo, que por sinal não gostei nada. Sierra Mike Tango, esse voa muito, viu? E essa série aí, esses aviões, o Quebec, Romeo, Sierra e Tango, eles foram recebidos de segunda mão. Eles eram ex-Pacific Southwest. Sierra Mike Victor, esse terminou em Guarulhos. E o Mike Whiskey sempre foi cargueiro na VASP. Ele passou a vida inteira transportando carga. Esse nunca transportou passageiros. A gente vê aí 3 imagens dele nessa missão. E no final, na VASPEX. Essas fotos em Guarulhos. Esse é o Sierra Mike Xadrez, aquele que teve o incidente bizarro, e esse é o Sierra Mike Yankee, que também terminou num acidente. Essa foi uma pintura especial, foto do Vito Cedrini. Sierra Mike Zulu, e aí, depois do Mike Zulu, a gente entra na série de matrículas, começando com November. Tá aí o Sierra November Alpha. Sierra November Bravo, na pintura dos anos 80, que foi criada para a chegada do Airbus. E aí a gente tem o Sierra November Charlie, que junto com seu irmão Sierra November Delta, ambos operando voos cargueiros, né? Os dois se envolveram em acidentes fatais. Infelizmente, os dois foram perdidos, matando seus tripulantes. E aí, depois, a VASP começou a receber uns aviões picadinhos, alguns por pouco tempo. Sierra November Oscar, Sierra November Papá, esses foram muito depois na carreira, já no final não, na metade do ano da VASP. Agora, esse é o Sierra November Whiskey, tá vendo a matrícula aí, né? Mas olha que coisa curiosa que você vai ver aí. A VASP repetiu algumas matrículas. Fato raro na aviação. Esse também é Sierra November Whiskey, mas é outro avião, é um 737-300. A VASP fez isso algumas vezes. Curioso, né? Aqui o Sierra Papa Alpha, Sierra Papa Bravo e Charlie. São aviões que tiveram vida curtíssima, pouco mais de 2 anos na VASP. E são raras as fotos desses aviões também por essa razão. Aí os que ficaram mais tempo, os últimos recebidos. Sierra Papa Fox, Sierra Papa Golf, visto aqui em Congonhas. Eu gosto muito dessa foto aqui do Sierra Papa Hotel com o narizinho preto. E essas são fotos lindas, uma decolagem bem bonita em Guarulhos, do Sierra Papa Índia. E o Sierra Papa Juliet, que foi o último a ser recebido na matrícula Papa. E alguns de vida curta aí, o Sierra Romeo Xadrez, Sierra Romeo Victor na pintura básica da Transavia,
e o Sierra Romeo Whiskey na pintura básica da Britânia. E esse que é o Nigéria, Sierra November Yankee, que voa nos anos 80. Vocês viram aí imagens de todos os 737-200 operados pela VASP, sem falhar, sem faltar nenhum. Alguns, como vocês sabem, operaram por décadas na companhia. O Sierra Mike Alpha, Sierra Mike Bravo, aqueles pioneiros que voaram de 69 até a VASP fechar as portas. Outros tiveram vida curta, né? Outros aviões ficaram pouco tempo na companhia. Mas não foi apenas isso que marca a história do 737 na VASP. A VASP, infelizmente, perdeu 7 aeronaves em acidentes, 4 deles com fatalidades. O primeiro foi o Sierra Mike X, ou xadrez, ou X-Ray, em 2 de abril de 78, um acidente bizarro, a tripulação pousando à noite em Congonhas com 44 ocupantes, esqueceu de baixar o trem de pouso, o avião desceu de barriga, arrastou-se pela pista, pegou fogo, perda total da aeronave, mas felizmente sem fatalidades. Essa foi a primeira aeronave perdida. A segunda aeronave perdida foi em Brasília, Sierra Mike Yankee. Esse foi o primeiro acidente fatal envolvendo um 737-200 da VASP. Foi no dia 24 de maio de 82, 118 pessoas a bordo, um pouso em condições climáticas muito ruins, foi um hard landing muito sério, a ponto do avião se partir ao meio. E na poltrona ou na fileira 12, onde houve essa fratura da fuselagem, infelizmente essa fratura, a fragmentação do avião, provocou 2 fatalidades, 2 passageiros perderam a vida nesse trágico acidente ocorrido em 1982 em Brasília. Esse foi o segundo 737 perdido pela VASP. O terceiro foi com um cargueiro em 22 de fevereiro de 1983, uma decolagem de madrugada de Manaus, o Sierra November Charlie. Eram apenas os 2 pilotos e, infelizmente, o comandante, treinando o seu primeiro oficial a lidar com uma perda de motor na decolagem, aplicou essa pane. Por alguma razão que eu não vou discutir aqui, não houve suficiente controle nem supervisão. O 737 virou de dorso, caiu na mata, explodiu, obviamente sem deixar nenhuma chance para os 2 tripulantes sobreviverem. Foi a terceira perda de um 737 na história da VASP. A quarta perda foi igualmente bizarra. No dia 28 de janeiro de 86, uma manhã de muito nevoeiro em São Paulo, o Sierra Mike Echo, saindo cedinho para cumprir um voo regular, a tripulação não se apercebeu, ela, ao invés de muito nevoeiro, né, baixíssima visibilidade externa, o aeroporto era novo, tinha pouco mais de 1 ano de uso, a tripulação alinhou para decolar numa pista de táxi que estava inacabada, ela não estava pronta. Resultado, o avião correu algumas centenas de metros, a pista de táxi acabou porque ela ainda estava em construção, o avião bateu num barranco e dias depois um dos 72 ocupantes perdeu a vida em função de ferimentos ocorridos nesse acidente, que é o quarto 737-200 da VASP a se envolver em perda total. O quinto também foi um voo cargueiro em aproximação para Cruzeiro do Sul. Foi no dia 22 de junho de 92 e foi com Sierra November Delta. Houve um alarme de fogo a bordo do avião, a tripulação muito preocupada em descobrir se esse alarme de fogo era verdadeiro ou falso, enfim, perdeu um pouco da concentração e o 737 acabou entrando em voo controlado na floresta de noite, de madrugada, 3 horas da manhã. Eles simplesmente desceram antes do previsto, não tiveram a necessária concentração para executar o procedimento de pouso em Cruzeiro do Sul. O avião bateu em copas de árvores, se fragmentou, pegou fogo, nenhuma chance para os 3 tripulantes escaparem do acidente. O sexto acidente foi com o Sierra Mike Victor, decolando de Guarulhos no dia 2 de fevereiro de 95, num voo para Buenos Aires. Uma peça se soltou do leading edge, da asa do avião, rompeu tubos hidráulicos, rompeu superfícies de comando. A tripulação, com grande dificuldade, trouxe o 737 de volta para a pista, mas infelizmente, em função dessa condição anormal do avião, ele pousou rápido demais e saiu no final da pista de Guarulhos, não conseguiu parar dentro da pista.
perda total da aeronave, felizmente sem nenhuma fatalidade dentre os 128 ocupantes. E o último 737 perdido foi o Sierra Papa Juliet, no dia 26 de janeiro de 2003, fazendo um pouso em Rio Branco. Ele também veio baixo demais, entrou voando na copa das árvores na aproximação da pista. Por muita sorte, ele perdeu os dois motores, perdeu potência nos dois motores, ele praticamente caiu na pista. Não dá para dizer nem que tenha sido um pouso, ele simplesmente seguiu já muito avariado pelo impacto com as árvores e ele, por muita sorte, terminou na pista, nos limites do aeroporto, de novo, sem fatalidades entre os 95 ocupantes da VASP, do voo da VASP, do 737-200. Então, como você está vendo, não é uma carreira absolutamente livre de incidentes e acidentes sérios, mas, de qualquer maneira, a gente pode pensar no 737 como sendo a mais importante aeronave da VASP na era do jato. Um avião que escreveu belíssimas páginas, que levou milhões e milhões de passageiros com segurança aos seus destinos finais, que formou muitos pilotos e comissários, foi a primeira experiência de jato para muita gente, primeira experiência de aeronave para muita gente, porque a VASP teve uma das maiores frotas e uma frota unificada no 737-200 durante uma boa fase da sua vida operacional. Enfim, foi um avião de uma importância extraordinária para a VASP. Esse é um resuminho dessa história fascinante. A gente vai sempre lembrar desses aviões com grande carinho e grande orgulho. E tem mais um aspecto interessante de tudo isso. O 737 da VASP funcionou quase como um símbolo, ou uma série de símbolos espalhados pelos aeroportos do Brasil. Porque com o fechamento da VASP, dezenas desses aviões foram abandonados por aeroportos no Brasil inteiro. De Porto Alegre a Manaus, tinha um 737 da VASP abandonado ao tempo, ao relento, sendo degradado e finalmente a maioria acabou sendo cortada para sucata. E graças a Deus, e graças à visão de muita gente, alguns foram preservados, alguns estão salvos para a posteridade, que é uma coisa que reconforta muito quem gosta da aviação, imaginar que ainda existem 737s da VASP preservados e salvos aí para a posteridade. A esses aviões que ficam esquecidos em cantos de aeroporto, existe um nome em inglês, que é Hawk. Sim, como o gigante verde, Hawk, ou Hulk, né, como a gente fala no Brasil. Os Hawk são essas carcaças de aviões que acabam ficando ao relento, até porque Hawk em inglês significa literalmente isso, carcaça. Então essas carcaças que são testemunhas da falência, do fim pouco glorioso da VASP em 2005, ficaram como símbolos de uma grande companhia aérea que esse país teve e, sobretudo, de um avião que foi mágico, que foi transformador e que teve uma importância capital, não apenas para a VASP, mas para Cruzeiro e para a Varig, o Boeing 737, o jato mais vendido na história da aviação comercial mundial de todos os tempos. Ninguém chega perto. O A320 está fazendo um bom trabalho, a família A320. Mas o 737 é uma coisa incrível, é o jato comercial mais vendido da história. E foi o jato que realmente popularizou as viagens com esse modal de propulsão no Brasil. Pode-se dizer que o 737 foi o jato que realmente consolidou a aviação, a reação pura no Brasil. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você curta e espero te ver mais vezes aqui no Panda Aviation, que é um canal pequenininho, mais limpinho e que a gente faz com muito amor. Deixe o seu like e até a próxima viagem. Grande abraço!